Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de dezembro de 2019. Bonde de Jesus após conversão de cúpula, facção passou a atacar terreiros. Os registros de intolerância religiosa são comuns Brasil afora, mas no Rio tem uma característica particular: passaram a envolver traficantes evangélicos. Após ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé na Baixada Fluminense, a polícia identificou o mandante. Na semana passada, prendeu 8 traficantes acusados de integrar seu grupo, o chamado Bonde de Jesus. Segundo a polícia, o mandante é Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, do 3º Comando Puro TCP, um dos criadores do Bonde de Jesus, vertente inédita da intolerância religiosa no estado. Estima-se que existam hoje 200 terreiros sob ameaça. Os casos são investigados pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância DECRADI, criada em 2018. Investigações apontam que a peculiar relação entre religiosos e criminosos aconteceu depois que a cúpula do TCP foi convertida por uma igreja neopentecostal. Há informações, ainda não confirmadas, de que Peixão teria sido ordenado pastor. Trata-se de uma característica específica dessa facção, não sendo reproduzida nem pelos demais grupos de traficantes nem por milicianos. A situação de intolerância sempre existiu, mas tivemos uma piora quando indivíduos ligados à cúpula de uma facção resolveram se converter, afirma o delegado da DECRADI, Gilbert Stivanello. Eles distorcem a doutrina religiosa e agridem outras religiões, sobretudo as de matriz africana. As principais lideranças evangélicas do Rio condenam os ataques. Conversão: um dos primeiros a se converter foi Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, há cerca de 4 anos. Ele era o chefe do tráfico no Morro do Dendê, Ilha do Governador, até ser morto pela polícia em junho. Outros, como o Peixão, se converteram depois. Alguns deles se converteram dentro do presídio, diz Stivanello. Eles viveram uma experiência distorcida da conversão, se tornando bandido de Jesus, como se isso fosse um ato de fé. Se pararmos para pensar, não é muito diferente do terrorismo islâmico. É difícil mesmo entender a lógica, afirma. Coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Célia Gonçalves Souza diz que o problema da intolerância é nacional, mas que, de fato, vem ganhando contornos específicos no Rio, sobretudo pela penetração de evangélicos no sistema carcerário. No Rio, esse problema é muito escancarado e o narcopentecostalismo só tende a crescer. E passa pela questão das penitenciárias, onde há uma entrada muito grande dos neopentecostais. Na Baixada Fluminense, traficantes passaram a ditar regras dos terreiros, como horários das cerimônias e uso de fogos de artifício e fogueiras. Eles também proíbem as pessoas de andarem com roupas brancas ou de santo nas ruas. As invasões a terreiros são cada vez mais frequentes, com destruição de oferendas e imagens sagradas. Há uma semana, o terreiro Ileaxé de Bate-Folha, em Duque de Caxias, foi invadido por traficantes no descaso da região. Eles quebraram todas as imagens e oferendas e ameaçaram de morte a mãe de santo, que está fora do estado, na casa de parentes. O ataque aconteceu num sábado de casa cheia. Eles entraram com violência, mandando todo mundo sair e quebrando tudo, contou uma testemunha. O terreiro está fechado. Tiramos tudo de lá e não aconselhamos ninguém a voltar. Segundo a mesma testemunha, outros religiosos fecharam os terreiros e se mudaram. Qualquer ataque com contornos de destruição do sagrado tem caráter de racismo religioso, diz a defensora Lívia Cáceres, do Núcleo contra a Desigualdade Racial da Defensoria Pública.
A violência que já existe contra essas religiões que têm uma série de direitos negados, se soma agora do varejo de drogas. Mas a violência contra elas é permanente desde a época colonial. Por isso, para Lívia, a solução passa por diferentes esferas. O que acontece no Rio de Janeiro é semelhante ao que aconteceu no início da doutrina espírita no século XIX. Allan Kardec comenta na Revista Espírita de abril de 1868, sob o título Intolerância e Perseguição ao Espiritismo. Narra Allan Kardec, o fato seguinte nos foi assinalado por um dos nossos correspondentes. Por conveniência, não revelamos o nome do lugar onde se passou, mas, se necessário, temos em mãos a peça justificativa. O cura tendo sabido que uma de suas paroquianas havia recebido o livro dos Espíritos, veio à sua casa e lhe fez uma cena escandalosa, apostrofando-a com epítetos muito pouco evangélicos. Além disso, ameaçou-a de não enterrá-la quando morresse, se não acreditasse no diabo e no inferno. Depois, apoderando-se do livro, levou-o. Alguns dias depois, aquela senhora, que pouco se havia abalado com os impropérios, foi à casa do padre lhe reclamar o seu livro, dizendo de si para consigo, que se ele não o devolvesse, não lhe seria difícil adquirir outro, e que saberia pô-lo em lugar seguro. O livro lhe foi entregue, mas num estado que provava que uma santa cólera se havia descarregado sobre ele. Estava cheio de rasuras, de anotações, de refutações, nas quais os espíritos eram tratados de mentirosos, de demônios, de estúpidos, etc. A fé daquela senhora, longe de ficar abalada, foi mais do que fortalecida. Dizem que se apanham mais moscas com mel do que com vinagre. O sacerdote apresentou-lhe vinagre, ela preferiu o mel, e disse: perdoai-lhe, senhor, porque ele não sabe o que fez. De que lado estava o verdadeiro cristianismo? As cenas desta natureza eram muito frequentes há 7 ou 8 anos, e por vezes tinham um caráter de violência que caía no burlesco. Recordamo-nos daquele missionário que espumava de raiva pregando contra o espiritismo, e se agitava com tanto furor que um instante temeram que caísse do púlpito. E aquele outro pregador que convidava todos os possuidores de obras espíritas a lhe as trazerem, para fazer uma fogueira na praça pública. Infelizmente, para ele, não lhe trouxeram nenhum, e ele contentou-se em queimar no pátio do seminário todos os volumes que compraram nas livrarias. Hoje que se reconheceu a inutilidade e os inconvenientes, essas demonstrações excêntricas são muito raras. A experiência provou que elas desviaram mais gente da igreja do que do espiritismo. O fato relatado acima tem um caráter de gravidade particular. Em sua igreja, o sacerdote está em sua casa, no seu terreno, dar ou recusar preces, conforme a sua consciência, está no seu direito. Sem dúvida, às vezes ele usa esse direito de maneira mais prejudicial do que útil à causa que defende, mas, enfim, está no seu direito, e achamos ilógico que criaturas que estão, por pensamento, se não de fato, afastadas da igreja, que não cumprem nenhum dos deveres que ela impõe, tenham a pretensão de constranger padre a fazer o que, certo ou errado, ele considera como contrário à regra. Se não credes na eficácia de suas preces, por que exigi-las dele? Mas, pela mesma razão, ele ultrapassa o seu direito quando se impõe aos que não o pedem. No caso de que se trata, com que direito aquele padre ia violentar a consciência daquela senhora em seu próprio domicílio, ali fazer uma visita inquisitorial e apoderar-se do que lhe não pertencia? O que ganha a religião por esses excessos de zelo? Os amigos desajeitados são sempre prejudiciais. O fato em si é de pouca importância e não é, em definitivo, senão uma pequena contenda que prova a estreiteza das ideias de seu autor. Dele não teríamos falado se não se ligasse a fatos mais graves, as perseguições propriamente ditas,
cujas consequências são mais sérias. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.